Boa noite, irmãos, a todos os amigos, irmãos que nos acompanham neste momento, neste trabalho de reflexão. Meu nome é Paulo e hoje vou refletir com os amigos um tema muito importante. Trata-se do capítulo 16º da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier, cujo título é A Quem Obedeces? Antes, porém, que nós iniciemos o nosso trabalho de reflexão propriamente dito, convido a todos que estão nos acompanhando a que neste instante elevemos nosso pensamento a Deus, a nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade, Jesus, aos amigos espirituais que nos auxiliam nesse trabalho e agradeçamos por nós, por nossa paz, nossa saúde, por podermos estarmos aqui participando de um trabalho tão edificante, tão agregador e tão resolutivo de refletir, de raciocinar, de pensar sobre essas coisas tão importantes para todos nós. E é desta forma, profundamente agradecidos, que queremos pedir permissão aos amigos espirituais que nos acompanham para darmos por iniciado nossa reflexão de hoje. Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, como eu lhes falara há pouco, capítulo 16º da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, cujo título é A Quem Obedeces, e que começa nos dizendo uma citação de Hebreus, capítulo 5, versículo 9, em que fala: E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é porque, não raro, atende, antes de tudo, aos baixos impulsos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre, transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as graduações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida, e assim determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender a sua condição de inferioridade e organizou o seu próprio cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? Assim, irmãos queridos, é justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo e por tudo aos ensinamentos vivos de Jesus, é que podemos assim quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna de todos nós. Meus irmãos, este final aqui define tudo pela sua grandiosidade, né? Quando diz que em tudo os ensinamentos de Jesus é que nós temos que atentar e procurar praticar. Temos que realmente obedecer a esses critérios que Jesus nos traz através do seu Evangelho. Porque só assim podemos, de fato, nos livrar dessa escravidão que é engendrada, é feita por nós próprios. Porque quando nós não obedecemos aos desígnios de Deus, através do Evangelho do Cristo, nós realmente estamos numa prisão. Por isso o título, ele é muito sugestivo e nos aponta para uma reflexão bastante profunda. Se nós temos, e é verdade, esse é fato, está escrito inclusive aqui, né, que obedecer ditames o tempo todo, por que não, em primeiríssimo lugar, pensarmos que se nós obedecermos a esses preceitos, a esse evangelho que Cristo nos trouxe com tanto amor, com tanta mansuetude, com tanta harmonia, com tantas condições maravilhosas para que nós pudéssemos trilhar o nosso caminho evolutivo aqui neste plano, por que nós relutamos tanto? Preferimos, na maior parte das vezes, como diz aqui, dar vazão à nossa condição de criatura humana
e nos damos, às vezes, ouvidos e valores às coisas mundanas da terra, que nós sabemos desde sempre que são passageiras, que são transitórias, que não vão ficar conosco. Então, quando nós pensamos profundamente, seriamente, com concretude sobre esses temas, nós nos damos conta que se de fato cada um de nós se compenetrar e começar a pensar, bom, eu não vou obedecer como se fosse alguma coisa massificante, alguma coisa difícil, mas como uma coisa leve, indelével, tranquila, renovadora, que vai apacentar meu coração, minha mente, que vai trazer novo ânimo à minha vida, à minha existência, tudo aquilo que eu estou fazendo e passando enquanto estou aqui encarnado, por que não seguir, então, este caminho? E, aliás, meus queridos irmãos, nós só vivenciamos aquelas coisas mais, digamos assim, difíceis, né? Impactantes, nocivas, deletérias, porque nós não atendemos a essa condição deste convite. Preferimos, como está escrito aqui, eu vou repetir, atender primeiro as coisas mundanas da terra. E eu não sei, eu gostaria de dividir essa dúvida com os amigos que nos acompanham, por que nós temos tanto essa preferência das lides terrenas que aquilo nos aprisiona? Nós não conseguimos, muitas vezes, obrar um trabalho de natureza espiritual porque nós estamos presos a algo material que, de alguma maneira, se assenhorou de nós e nós, então, atrapalhadamente não conseguimos resolver e colocamos isso como se fosse a razão da nossa vida. Não é, meus irmãos. A razão do nosso viver, de estar aqui, de cada etapa reencarnatória, é o nosso crescimento espiritual, é a nossa desenvoltura moral, é o nosso aprendizado como um todo, para que nós, para e passo, a cada oportunidade, nos aproximemos cada vez mais do amor, da justiça e da misericórdia desse Pai amoroso, soberanamente justo e bom, através da prática do Evangelho desse irmão maior nosso, Cristo, nosso guia e modelo de toda a humanidade, que traz de maneira tranquila, renovadora, graciosa até dá para assim dizer, porque é tão simples, tão elevada de condições que nós podemos, basta pensarmos um pouquinho, colocar em prática, que eu tenho dúvidas, dificuldade às vezes até de entender, inclusive comigo mesmo, porque todos nós que estamos aqui, vez ou outra temos, né, essas crises existenciais e ficamos ali, né, rodeando e tal, como se fôssemos um redemoinho que não sai do lugar. E aí quando nós abrimos, né, a nossa compreensão, abrimos o nosso coração e deixamos entrar todo o ditame do Evangelho do Mestre, parece que um clarão se faz em nossa vida, em nossa condição, e muda tudo para melhor na nossa estrada evolutiva enquanto aqui estamos. Agradeço a atenção de todos os amigos que tiveram a paciência de terem me ouvido até agora. Vamos encerrar nossa reflexão de hoje, essa pequena, mas importante reflexão sobre esse tema, com uma oração onde mais uma vez agradecemos. Aliás, irmãos queridos, agradecer é o fundamento. Se tudo que nos acontece nós agradecêssemos, nós seríamos bem mais felizes do que achamos que somos na atualidade. Porque a nossa felicidade aqui, nós sabemos, é a felicidade possível. Mas, como ainda não conseguimos fazê-lo por inteiro, aos poucos vamos entendendo. Até aquelas coisas difíceis, complicadas, que nos causam embaraço, nos trazem realmente resultados bem difíceis, bem ruins, se nós, ao invés de ficarmos reclamando, nos vitimizando, nos queixando, pararmos, refletirmos e agradecermos, não tenhamos dúvida, meus queridos irmãos, nós estaremos bem melhor financeiramente, materialmente, espiritualmente, moralmente, ou seja, em todos os sentidos, em todas as nuances. Assim, Pai amado, assim, Mestre querido, queremos agradecer por mais essa oportunidade e que nós possamos, através dessa pequena reflexão de hoje, elevar um pouco mais nossos sentimentos, nossas condições de procura, de busca, de evolução espiritual. Que assim seja. Esta exposição foi gravada por um dos trabalhadores voluntários da Sociedade Espírita Nazareno.
Saiba mais sobre o nosso trabalho através do site www.sociedadeespiritanazareno.com.br ou pelo Instagram @sociedade.espírita.nazareno.